Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14. Então, Jesus aqui é quando ele aparece para os demais discípulos, depois da ressurreição. E a palavra do Senhor diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. A gente vai falar disso depois. Mas Jesus, antes de aparecer para os 12, faz várias aparições. E os abençoados, os discípulos, não acreditaram. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e doentes, e eles ficarão curados. Queridos, eu não sei você, mas eu quero te dizer que a vida toda esse texto me incomodou e ele continua me incomodando. Esse é aquele tipo de texto que você lê na Bíblia, que não importa quantas vezes você leia, você estude, você releia. Ele é um texto que me confronta, que confronta a minha realidade, que confronta a realidade da igreja. Ele é um texto que me deixa desconfortável. Jesus, nesse texto, ele tinha acabado de aparecer para os discípulos, Então, quando Jesus ressuscita, o primeiro sinal da sua ressurreição, e Jesus está vindo dizendo isso. Ele está dizendo: olha, assim como Jonas ficou no ventre da baleia, assim o Filho do Homem vai ficar morto também por 3 dias. Ele diz: olha, vou destruir esse templo aqui, vou reconstruir em 3 dias. Jesus está falando sobre morrer, sobre ressuscitar. E os discípulos continuam não crendo. A Bíblia diz que no domingo da ressurreição, 3 mulheres vão até o lugar do sepulcro para ungir o corpo de Jesus. E quando eles chegam lá, glória a Deus, elas encontram o túmulo vazio. E um anjo aparece para elas e fala: olha, esse Jesus, ele ressuscitou. E ele diz: avisem que Jesus vai encontrar com seus discípulos e com os demais na Galileia. E todas essas informações vão para os discípulos. Logo depois disso, a Bíblia diz que Jesus apareceu para Maria Madalena. E ela anuncia para os discípulos: encontrei Jesus. E o que acontece? Os discípulos não acreditam também. Aí depois Jesus aparece para aqueles 2 discípulos que estão no caminho de Emaús, que era um vilarejozinho que ficava assim 35 quilômetros de Jerusalém. Então você conhece a história. Jesus vai conversando com eles, Jesus parte o pão, os olhos deles abrem, eles veem que é Jesus e Jesus desaparece. E finalmente depois disso, Jesus aparece para os 11. E a primeira coisa que Jesus faz é repreender a incredulidade deles. Você imagina que loucura, eles estão cheios. Jesus está dizendo que ia morrer e ressuscitar, que ele era o Messias. Aí todas essas pessoas têm encontro, vem Jesus. Aí Jesus aparece no meio deles quando eles estão comendo. Jesus atravessa a parede, entra do nada, e aí Tomé ainda tem que falar: posso tocar a seu lado para ver se é você mesmo? E Jesus fala: toca, acaso um espírito tem carne e ossos? Mas eu vou dizer para você que muitas vezes eu me sinto como esses 11 discípulos aqui, com o coração tardio em crer, cheio de incredulidade, de dureza de coração. Mas mesmo no meio dessa incredulidade, esse texto mexe comigo, porque Jesus primeiro fala: cara, por que vocês demoram tanto para crer? Me toca, é tocar que você precisa? Então me toca. Mas bem-aventurado aquele que não vê e crê. Mas depois disso Jesus diz: vocês vão ser revestidos de poder do alto. Então vão e preguem o evangelho a toda a criatura. E Jesus está dizendo: olha, em meu nome vocês vão expulsar demônios, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então o que Jesus está dizendo com tudo isso, entenda que existe um fechamento aqui. Jesus está dizendo: eu andei com vocês por 3 anos e meio, mas agora
É a vez de vocês. Quando Jesus diz em meu nome vocês farão essas coisas, o que Jesus está dizendo é vocês vão dar continuidade ao meu chamado. Agora é vocês que vão dar continuidade ao meu ministério. Agora vocês que vão continuar o que eu só comecei aqui. Vocês vão ser os meus representantes. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão falar em novas línguas. Em meu nome vocês pegarão em serpentes, ou se beberem alguma coisa mortífera, não vai lhes fazer mal nenhum. O que Jesus está fazendo é mostrar o caráter sobrenatural da missão que eles tinham. Não que essas coisas não aconteçam também, literalmente, mas Jesus não está resumindo só isso. Mas o que Jesus está dizendo é vocês vão andar de forma sobrenatural. E Jesus diz em meu nome, vocês vão impor as mãos sobre os doentes e eles vão ser curados. E aí Jesus diz assim, esses sinais seguirão os que creem. Irmão, eu sou ferido por esse texto. Porque o que a Bíblia está dizendo de uma forma muito prática, sabe o que significa no original grego, esses sinais seguirão os que creem? Significa, esses sinais seguirão os que creem. Não existe nenhum mistério aqui. Jesus está listando os sinais e Ele está dizendo, aqueles que crerem, esses sinais os seguirão. Ele está dizendo, não é nem que você vai ter que correr atrás desses sinais. Ele está dizendo, os que crerem. Aonde eles passarem, vai ficar um rastro de manifestações sobrenaturais. Esses sinais vão segui-los. Aonde eles passarem, é só seguir os sinais. Eu vou encontrar os discípulos. E esse texto arrebenta o meu coração, querido. Porque a grande verdade, que a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que eu vou te dizer, é muito incoerente a gente pregar fé, mas não manifestar os sinais que Jesus diz que seguiriam aqueles que creem. Então a gente prega de fé, a gente fala de fé, a gente vai no nosso vizinho, quando a gente encontra alguém no mercado, a gente fala de Jesus, fala, o justo viverá pela fé, eu creio, vou orar por você, e eu creio. Mas aí Jesus está dizendo assim, aqueles que crerem, esses sinais vão segui-los. Então se eu prego fé, e eu não tenho sinais me seguindo, existe uma grande incoerência aqui. E isso deve nos incomodar, querido. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós cremos, obrigatoriamente esses sinais precisam nos seguir. Tá, e se eles não seguem? Eu não tenho medo nenhum de te dizer, existe alguma coisa errada com a gente, com a nossa fé. E diante dessa verdade, a gente tem duas opções só. A primeira opção é tentar ficar encontrando desculpas, às vezes até desculpas teológicas, para uma fé que na verdade é inoperante. Então, eu não quero, não é uma crítica minha aos reformados, não me identifico nessa categoria, mas eu tenho muitos reformados de quem eu bebo, porque normalmente são pessoas profundas nas escrituras, né? Na teologia tem tanta coisa boa. Mas eu estava falando, acho que, não sei se foi com o Diego e com o Eros esses dias, eu falo, caras tão incríveis, que às vezes fazem uma exposição bíblica e você fala, meu, da onde que o cara tira tanta profundidade? E às vezes você vê esse mesmo cara, quando fala de dons, de uma forma tão rasa, e tão desprovida de fé, que eu vou te dizer que dá vergonha. Então eu entendo que talvez diante dessas coisas, esse cara está lá e ele conhece as escrituras, eu não duvido do amor dele. Então eu acredito que ele ama a Deus, que ele ama a palavra, que ele é alguém salvo, justo diante do Senhor, mas ele olha para a sua vida e ele não vê os sinais. Então em vez da palavra confrontar, ele diz, apesar de você estar andando em santidade, você conhecer as escrituras, de você amar a Deus, você está errado. Eu procuro achar uma desculpa, não, mas não é bem assim. Eu vi esses dias um cara incrível, um reformado, e aí alguém perguntava assim para ele, você crê nos dons? Não, eu creio nos dons. Você experimentou os dons? Não. Como que você acredita nessa manifestação dos dons? Aí dá uma volta que chega em lugar nenhum. Então não é para os nossos dias, não é bem assim, não, nós precisamos é da palavra. E ninguém está negando a palavra. Agora é uma loucura a gente tentar escolher uma coisa ou outra.
Então a primeira opção é essa: vamos achar desculpa para a nossa fé inoperante. Uma fé sem sinais, que seguem os que creem. Não é muito incoerente isso? Agora, outra opção é a gente tentar descobrir aonde nós estamos errando, querido. O que a gente está fazendo de errado, o que a gente está deixando de fazer. Eu acho que toda vez que a gente começa a falar sobre dons, existe alguém para perguntar, e eu não preciso de ninguém para me perguntar, porque eu começo a fazer essa pergunta para mim mesmo. E, cara, será que eu não estou supervalorizando isso demais? Será que eu não tenho que me contentar em edificar a igreja para que as pessoas sejam crentes de verdade, para que elas andem nos princípios? Porque eu vou te falar, é quase desesperador você ser pastor. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, que ele diz assim: eu choro, eu tenho dores de parto, até ver Cristo ser formado em vós. Paulo está dizendo assim: cara, eu sofro, me dá um desespero de ver vocês patinarem nas mesmas coisas, me dói ver às vezes Cristo, o caráter de Cristo não ser formado em vocês. Ele diz: eu tenho como dores de parto. Eu não sei se você sabe isso, é que hoje, normalmente, apesar que hoje está a ideia de parto humanizado, né, e tentam fazer os bebês nascer de forma natural, pelo menos, mas o tempo que eu trabalhei com laboratório, com a indústria farmacêutica, o Eros trabalha com isso, eles dizem que a dor de parto é uma das piores dores que existe. E homem, irmão, é fresco. É porque a gente é masculino, mas o cara pega uma gripe e parece que vai morrer. Eu costumo falar, a Dani fala assim: ai, estou ruim do estômago, vou vomitar. Ela sai, faz blé e volta. Eu fico 3 dias lutando para vomitar, e quando eu vou vomitar parece que eu vou morrer. Já estava deitado no chão, olhei as crianças em tudo em volta. Papai, o que está acontecendo? Porque eu choro, eu grito, eu caio no chão. Eu não quero vomitar. Ó, é uma tristeza com dor, né? Não é bem assim? Alguém me disse, eu sofri de hérnia de disco, entrei 2 vezes na morfina, eu não sabia que dava para sentir tanta dor. Eu cheguei a chamar o médico quando ele me deu primeiro um coquetel de medicamento, daí depois me deu morfina, não adiantou nada. E aí na segunda dose de morfina que funcionou, eu puxei ele e falei: cara, me põe para dormir. Falei: cara, me faz dormir, porque eu não aguento mais. E eles dizem que a dor de parto é pior. Então Paulo fala assim: eu sofro como dores de parto para ver Cristo formado em vós. Então existe isso no coração do pastor, de falar: cara, eu quero ver a identidade, o caráter cristão, a verdade ser formada nas pessoas. Será que eu não posso estar contente com isso? Mas é um pensamento besta, porque parece que a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. Mas normalmente a gente é jogado para isso. Não, o mais importante é o caráter cristão. Os dons não atestam caráter, não significam caráter, e é verdade. Eu cito o nome dele porque ele mesmo conta esse testemunho, mas o pastor Hernani Santos é um amigo, e eu já vi esse cara mover em poder de uma forma que eu fiquei assustado. Eu conto, né, eu e a Dani, a gente teve uma das experiências com o Hernani, que ele estava num culto assim com mais de 2.000 pessoas, e ele vem pregando de uma forma muito evangelística, nada demais, irmão, nessa mensagem. Mas aí ele termina e ele só fala assim: ó, como foi em Samaria? Eu quero ver os demônios sair gritando. Irmão, caiu endemoniado em tudo quanto é lado. Eu falei: cara, que legal esse app aí, né? Começou. Eu gosto dos endemoniados na igreja, é bom para estimular nossa fé. Então, sabe, é um cara que move em poder. Mas ele teve uma fase que ele conta isso. Ele falou: Farley, eu cansei de ir para uma conferência, virar à noite assistindo pornografia em um quarto de hotel, e no outro dia ir para ministrar e ver 3, 4 pessoas levantarem de cadeira de rodas. Então o dom não atesta caráter, e dom não significa aprovação de Deus. Como que acaba a história do Hernani nisso? Ele disse que ele estava na sala de TV da casa dele,
e de repente ele sentiu um vulto. Quando ele olhou, ele viu um menino. Quando ele olhou aquele menino, ele sabia que não era um menino, que era um anjo. Ele falou que esse anjo faz assim para ele e sobe. E esse menino, esse anjo, foi em direção ao quarto da esposa, e ele entra, né, com o Hernani no quarto. O Hernani não conta todos os detalhes na pregação, eu fui atrás dele perguntar a ele sobre isso. Ele falou, cara, aquele anjo apontou para minha esposa e para o meu filho e falou assim, olha, se o Senhor voltasse hoje, eles iam, mas você ia ficar. Ele não conta os detalhes na mensagem, mas ele disse que aquele anjo sentou com ele na cama e ficou conversando com ele por meia hora. Então o dom realmente ele não atesta o caráter, ele não significa a aprovação de Deus. Agora, muitas vezes a gente tem essa resposta muito pronta nos nossos lábios. Dom não atesta caráter. Então vamos se aplicar ao caráter. Agora, por outro lado, é uma coisa que o Escher, a gente teve aula na escola bíblica aqui sobre relacionamentos de aliança semana passada, e o Escher estava falando justamente sobre isso. Ele diz, não existe como você mergulhar nas escrituras e isso transformar o seu caráter e você não ser provocado para os dons. Porque se você estuda a Bíblia de verdade a ponto disso confrontar seu caráter, você vai entender que o que Jesus deixou para nós é uma autoridade e um espírito que precisa nos levar a andar em poder. Ele diz assim, então você está lendo a Bíblia, está mergulhando na Escritura, e você não está sendo provocado a andar em poder. Ele falou, teu caráter não está tudo isso. Porque você está conseguindo negar e negligenciar uma coisa que é elementar. Agora o problema é que muitas vezes a gente está satisfeito sem a manifestação dos dons. Não, cara, eu tenho caráter cristão, eu tô andando em santidade, eu sou um dizimista fiel, eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu estou satisfeito. Eu acho até que a gente tem esse livro ali na nossa loja. Leonard Ravenhill escreveu um livro chamado Oração de Avivamento, e já no começo do livro, na introdução, ele começa dizendo assim, eu estou convencido de que o grande motivo pelo qual nós não vivemos um avivamento é porque nós estamos satisfeitos sem ele. Não existe esse desespero. Então a minha pergunta é, o quanto nós desejamos esses dons, o quanto a gente deseja o avivamento, o quanto a gente deseja de verdade experimentar algo novo de Deus, o quanto isso é importante para nós e o quanto a gente entende que isso é importante para Deus, querido. E aí eu quero começar a falar com você um pouco, eu quero fazer uma simples introdução de alguns princípios bíblicos que mostram o quanto isso é importante para Deus. E talvez os dons espirituais e a manifestação sobrenatural de Deus não encontrem lugar em nossa vida por um simples motivo, porque a gente está sedento de outras coisas. Então muitas vezes a gente está sedento de prosperidade, a gente está sedento de um carro novo, a gente está sedento de uma casa nova, a gente está sedento de uma estrutura, de um templo novo. É claro que não existe problema em você desejar coisas boas de uma forma saudável. Não é a nossa realidade aqui, mas o que eu vejo na igreja é que muitas vezes a gente organiza até a nossa vida, os eventos, quem a gente vai trazer, vamos orar para saber de Deus, qual banda, a gente tem que trazer alguém bom, a gente tem que trazer um pregador bom, nós temos interesse nisso, mas a gente está satisfeito sem o poder de Deus. Eu cheguei hoje de viagem e eu fui pregar numa cidade no interior de São Paulo, eu tinha ido lá uns 3 meses atrás. E a história deles, eles me chamaram, a história era o seguinte, o conselho de pastores da cidade cancelou a marcha para Jesus. Vou até fazer o sinal da cruz. Por quê? Por causa de muito envolvimento político. Então esse grupo de pastores se reuniu e falou, cara, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma conferência profética aqui na cidade. E foi nisso que eu fui ministrar. E queridos, foi um tempo muito especial. Eu conheci pastores muito queridos lá, pude rever alguns ontem à noite quando estava pregando lá.
E foi especial. Mas a gente, depois da conferência, do culto, a gente sentou numa mesa e vários pastores vieram. E um desses pastores era o pastor presidente do conselho de pastores da cidade. Irmão, não estou falando contra esse homem. Cada um anda em cima da revelação que tem. Mas a gente estava falando sobre isso, sobre o profético, sobre Deus. Esse cara senta, né, com aquele típico perfil sanguíneo do qual eu me identifico. Porque eu sempre digo assim, o sanguíneo ele é feliz, irmão. Quem sofre é quem tem que conviver com o sanguíneo. Né amor? Eu me identifico muito com Pedro, sanguíneo e burro. Irmão, eu não sei se você ri com Pedro, mas Pedro, irmão de Deus, né? Jesus chega, vai lavar os pés dos discípulos. Pedro, vou lavar seu pé. Jamais o Senhor lavará meus pés. Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Senhor, lava a cabeça, o corpo, o pé. É Pedro, irmão. E aí chega esse pastor todo empolgado e falou: gente, deixa eu te contar o seguinte, tem uma igreja aqui na cidade vizinha que eles criaram agora uma estratégia para multiplicação de grupos pequenos, que eles chamam de tal nome. Então eles fazem assim, eles vão na casa de uma família que não é cristã, e esse projeto é legal, eu acho que é o Casas de Paz, é isso, e é legal, gente. Mas esse tal igreja está fazendo, e era uma igreja de 150 membros, e agora, em 8 meses, eles já têm 650 e estão bombando lá. E esse modelo é muito prático. Essa hora eu já queria dar um soco nele. Tipo, meu coração é, cara, que pobreza. Sabe, não é isso. Então a gente fica às vezes achando estratégia para um monte de coisa, buscando qual é o pregador que é bom, qual é a banda que é boa, e eu não estou dizendo, eu gosto das conferências, a gente faz aqui, recebe, mas a gente está satisfeito sem a manifestação do poder de Deus. A gente prega a fé, mas nós não manifestamos os sinais que seguirão os que creem. E é claro que eu sou o primeiro a ser confrontado com isso. Se eu não me engano, foi C.S. Lewis que falou. C.S. Lewis não, desculpa, Philip Yancey. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Cara, eu gosto muito de Philip Yancey por causa de alguns aspectos. Ele é um jornalista, ele é um cara que não prega. Então assim, vocês sabem que eu escrevo, gosto de escrever. Para mim é o cara que melhor escreve. Qualidade de texto, clareza, objetividade, escreve de um jeito que você prende você. Amo ler Philip Yancey. Agora, o Philip Yancey, por outro lado, ele tende muito para a hipergraça, né? Então ele fala abertamente, ele fala: cara, eu tenho dificuldade em olhar para homossexuais e não acreditar que esses caras não vão para o céu. Ele tem um defeitinho de fábrica ali, o Philip Yancey. Mas pelo menos ele é sincero. Você tem que cuidar, você tem que comprar o hipergraçômetro. Você compra na Shopee. Então você tem que estar ali com o teu aparelhinho de hipergraça ligado para você ter esse filtro. Mas ele traz algumas coisas históricas. Tem um livro dele aqui chamado Jesus, que eu nunca conheci. É um dos livros preferidos meu da vida. E ele diz uma coisa, ele fala algo tão interessante, ele fala: para mim, historicamente, uma das maiores provas que a história de Jesus e os discípulos é verdadeira. É porque aqueles 11 homens, na verdade 10, porque João foi o único que morreu de velho, apesar de terem tentado matar ele. Ele falou: esses homens morreram defendendo uma história. E ele fala: olha, quando os apóstolos são levados para serem acusados, Pedro e João, né, na sinagoga, a Bíblia diz que Gamaliel, que tinha sido mestre de Paulo, se levanta e fala assim: irmãos, ele diz: olha, está se levantando gente dizendo que é o Messias todo o tempo. Se eu não me engano, ele cita Teudas e um tal de Judas. E ele fala: olha, esse se levantou e juntou muitas pessoas com ele. Ele diz: mas quando ele foi morto, os seus discípulos se dispersaram. Ele diz: depois levantou esse outro, aconteceu a mesma coisa. Ele foi morto, os seus discípulos
se dispersaram. E aí ele diz assim: olha, se o que esses homens estão dizendo é mentira, o mestre deles foi morto, eles vão se dispersar. Agora, se é verdade, não existe o que a gente possa fazer contra o que esses homens estão dizendo. Então o que Gamaliel está dizendo é: deixa o fruto aparecer. Eu não sei se você sabe, mas só no primeiro século depois de Jesus se levantaram pelo menos 15 judeus dizendo que eram Messias, e todos esses 15 conseguiram juntar muitas pessoas com eles. Mas aí o Philip Yancey diz assim, ele fala: olha, a imensa maioria de todos os países do mundo, pelo menos oficialmente, rejeita a tortura. Por quê? Porque diante da tortura o cara confessa até o que não fez. Diante da dor, do sofrimento, o cara confessa até o que não fez. Ele diz: mas quando a gente olha para os apóstolos, todo cheio de problema, irmão, porque você olhar para os discípulos dá um desespero, né? A impressão que eu tenho é Jesus precisava de uma assessoria de RH, porque você olha, dos 12, um traiu, um negou e 9 fugiu. Aí você olha, João era aquele que queria só ficar com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Pedro, sanguíneo, violento. Judas, ladrão, traidor. Tomé, incrédulo. Mas quando você olha para o final da história desses homens, todos eles morreram para não negar a sua história. E a situação que eles se encontraram é: cara, fala que é mentira, fala que Jesus é mentira e você está livre. Mas esses homens preferiram morrer a negar a sua história. Que história é essa? Que o Filho do Homem, o Filho de Deus, se tornou homem e andou sobre eles. E que esse homem fez milagres e maravilhas, que ele foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, que eles viram ele por 40 dias depois, e que ele foi assunto aos céus, e que esse mesmo Jesus prometeu que viria sobre eles o mesmo Espírito que estava nele, e que a história de que eles foram batizados com o Espírito Santo, e que o lugar onde eles estavam tremeu, que as paredes tremeram, que o chão tremeu, e que línguas de fogo apareceram no meio deles, e que agora eles andavam no mesmo poder, e eles eram testemunhas de Jesus. Todos eles morreram para não negar a sua história. Então eu olho, eu falo: cara, isso é ser testemunha de Jesus. Você não precisa abrir, mas Atos 1:8, Jesus fala para os discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então olha só, é muito interessante, porque a comissão de Jesus para os discípulos é: vocês precisam dar continuidade ao meu chamado e ganhar o mundo. Quando Jesus fala Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, é como se Jesus dissesse assim: olha, vocês vão começar por Curitiba, Paraná, Brasil e até os confins da terra. Só que Jesus diz: mas espera aí, não já. Ele diz: vocês não vão se dispersar, vocês vão ficar juntos. E vocês vão buscar, e vocês vão esperar, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês serão feitas minhas testemunhas. Não precisa abrir também. João 16:7. Jesus está para subir aos céus. Olha como tem algo por trás desse texto que normalmente a gente não percebe. Jesus está para ser levado aos céus junto do Pai. Ele diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Cara, esse texto mexe comigo. Por quê? Por 4.000 anos o Messias estava sendo esperado. Esses judeus choravam dia e noite para que Deus enviasse o Messias. E agora finalmente o Messias veio. Ele estava andando com eles por 3 anos e meio. Só 3 anos e meio. A vida deles foi transformada. Eles viram milagres, maravilhas. Mas aí Jesus chega para eles e pensa que Jesus está dizendo assim: vocês estão esperando a minha vinda por 4.000 anos. Mas agora é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não vai vir. Mas se eu for, eu vou enviar ele para cá.
você entende que nesse momento, Jesus estava priorizando a presença do Espírito Santo dele? Nesse momento, Jesus está dizendo, eu sei, o sentimento de vocês, eu não estou aqui, mas nesse momento é mais importante para vocês, é mais útil para vocês, que o Espírito esteja aqui do que eu. Cara, você entende como isso é chocante? Vocês não estão entendendo, eu sei que o que vocês queriam é que eu ficasse. Mas não é disso que vocês precisam. Nesse momento, para aquilo que vocês vão fazer, para a continuidade da missão, para aquilo que vai acontecer depois, é melhor que o Espírito Santo esteja entre vocês do que eu. Por quê? Porque Jesus diz, olha, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, Ele fará de vocês as minhas testemunhas. E a minha pergunta aqui é, que tipo de testemunha a gente tem sido de Jesus? Eu tenho certeza que todos vocês já conheceram alguém, talvez um familiar, vizinho, parente, alguém no trabalho, na faculdade, que nunca pisou numa igreja evangélica na vida. E aí eu pergunto para você, pense, se você conseguir, pensa numa dessas pessoas. Se a única oportunidade da vida dessa pessoa fosse conhecer Jesus através da sua vida, que tipo de Jesus ela está conhecendo? Ela não vai ter outra oportunidade, é só conhecer você. Que Jesus, a sua vida, vai mostrar para ela. Eu li alguns anos atrás um livro chamado Apóstolo dos Pés Sangrentos, eu não sei quem leu, mas é um livro que conta a história de um cara chamado Sundar Singh. Ele era um sadhu, um mestre indiano. E esse cara se converteu de uma forma assim absurda. E quando ele se converteu, ele começou a andar não só pela Índia, Tibete, Himalaia, e ele andava descalço, atravessou o Himalaia várias vezes, levando o Evangelho. Então ele foi chamado de apóstolo dos pés sangrentos, porque aonde ele chegava, ele deve fazer viagens tão longas que ele chegava, seu pé estava sempre sangrando. E ele ia para esses lugares que ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele sentava, ele começava a falar de Jesus, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, é você esse Jesus? Você está falando de você mesmo? Ele falava, não, não sou eu. E eles diziam, mas parece você. Ele tinha um trabalho de convencer as pessoas de que ele não era o Jesus. Agora, quando você fala de Jesus para as pessoas, essa pessoa está olhando para a sua vida, você está tentando revelar para ela, você está tentando ser a testemunha de quem Jesus é. Que Jesus essa pessoa está criando a expectativa de conhecer. Você sabe, 2 caras que marcaram a minha vida muito. Eu poderia colocar aqui o Gregório McNutt, que era um cara também que eu não conseguia ver pregar sem chorar. Mas eu vi 2 pregadores na minha vida. Um deles, os 2 eu tive a oportunidade de ter tempo com eles, de encontrar várias vezes. Mas um deles foi o Dwayne Roberts. E eu lembro que a primeira vez que eu vi o Dwayne pregando, irmão, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque quando a gente vê tantos homens de Deus que começam muito bem e caem, então esses são homens ainda íntegros, com testemunho, até onde eu sei, irrepreensível. Eu tive a oportunidade de encontrar o Dwayne esse ano de volta, conversar com ele. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi o Dwayne pregando, eu chorei 1 hora a fio. E o Dwayne eu consigo te dizer até por quê, porque eu vi uma paixão no Dwayne, pregando uma paixão pela presença de Deus, pelo Senhor. Eu passei 1 hora chorando vendo aquele homem pregar. Eu via Jesus nele. E o outro cara foi o Todd White. Eu lembro quando o Todd White, a primeira vez que eu vi ele, eu estava no púlpito com ele, e ele contou o testemunho dele, que é um testemunho pesado, ele era bêbado, história horrível. Cara, eu chorei. Esse cara, sei lá, pregou 50 minutos, eu chorei 50 minutos de soluçar. De manhã eu tentei lembrar quem tinha perguntado isso para mim, eu falei que achava que era o Braguinha, mas acho que foi o Braga, irmão do Braguinha, que é meu cunhado, inclusive. E ele chegou para mim e falou assim, cara, o que aconteceu? Você viu alguma coisa? Você teve alguma visão? Eu falei, não, por quê? Ele falou, cara, porque você não parava de chorar.
Eu falei, cara, eu nem sei por que eu chorava. Sabe por que eu acho que eu estava vendo Jesus naquele homem? Eu vi Jesus ali. O meu coração mexe quando eu ouço algumas histórias. Algum tempo atrás, uma menina desviada teve um contato com a igreja e falou, estou afastado da igreja há muito tempo, vou visitar um dia o culto de vocês e vou levar meu namorado. E ela trouxe o namorado, esse cara nunca tinha pisado numa igreja na vida. E esse cara chorou por quase 3 horas a fio aqui, desde que entrou até ir embora. E ele dizia para ela, eu não sei por que eu estou chorando. Não sei por que eu estou chorando, mas ele só chorava. A gente teve algumas experiências, tanto com o pessoal da Dwelling Place, que era a igreja do Jeremy Riddle nos Estados Unidos. A gente está aqui com o pessoal do Global Awakening. E que veio aqui com o Randy Clark. Esse pessoal teve com a gente, queridos, algumas famílias, alguns casais chegaram para a gente, americanos, falaram, gente, queria só dizer, eu senti a presença de Deus no culto de vocês aqui de uma forma, foi uma experiência para mim como eu nunca tive antes. Então para mim isso é ser essa testemunha, irmão, é ter algo além de ter uma mensagem. É claro que a gente não deve nunca substituir uma coisa por outra, mas da onde que a gente criou que você tem que escolher uma coisa ou outra? Sabe um outro texto que me incomodou a vida inteira, você não precisa abrir, João 14:12. Eu lembro de eu adolescente lendo esse texto e entrando em crise. Eu quase achava que era um texto meio fake. Tipo, pô Jesus, você está... Estou sendo sincero com você. Você está passando um migué na gente, né? João 14:12. Digo-lhes a verdade, Jesus diz. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores. E aí Jesus diz assim, porque eu estou indo com o Pai. Aí eu olhava e falava, pô Jesus, mas você é Deus. Como que você sendo Deus, olha o que você fez, como assim vou fazer as mesmas obras e obras até maiores que você? E eu demorei para entender o porquê isso era possível. Esse texto eu quero que você abra comigo. Atos capítulo 10. Versículo 38. A palavra do Senhor diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E depois o texto diz assim, porque ele era Deus. É isso que o texto diz? Não, porque Deus era com ele. Então o que esse texto está ensinando para a gente é que Jesus fez tudo o que fez não como Deus, mas ele fez como homem. Que tipo de homem? Um homem que foi ungido pelo Espírito Santo. Você entende que Jesus, ele nasceu Deus já. Ele era totalmente homem, mas totalmente Deus. Só que Jesus, ele não começa seu ministério até... Gente, nós estamos falando de Deus. Jesus não se expõe ao seu ministério até chegar aos 30 anos, passar 40 dias em jejum, e depois ser batizado por João e receber o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que ele recebe o Espírito Santo como forma corpórea, aí ele vai até a sinagoga, ele abre Isaías, e lê o texto que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para. E o para é muito parecido com o que Jesus diz para a gente, o que aconteceria conosco depois de receber o Espírito Santo. Ele me ungiu para libertar aos cativos, trazer vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Então, depois disso é que Jesus começa a manifestar a sua autoridade, a se mover em poder. E Jesus fez todas essas coisas porque ele era Deus? Não. Jesus fez todas essas coisas como
homem. Isso me leva para outro texto que é um dos meus preferidos também, Colossenses capítulo 3. Abra lá comigo, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Ele está falando aqui de redenção, de salvação, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Mas olha o que ele diz depois: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Outra versão vai dizer, publicamente os expôs à vergonha, triunfando neles na cruz, ou deles na cruz. Por que que Jesus, quando morreu na cruz, expôs Satanás e toda a hoste do inferno ao desprezo e à vergonha pública? Sabe por quê? Porque Jesus era Deus, ele podia vencer Satanás a qualquer momento, mas Jesus, na cruz, ele não venceu Satanás como Deus, mas ele venceu o diabo como homem. Ele triunfou sobre todo o inferno como homem. E isso foi o desprezo para toda hoste do inferno, toda hoste maligna. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, o mesmo Espírito que está sobre mim e você. Agora, querido, quando a gente olha para todo esse texto, a gente olha principalmente o enredo ali do final dos Evangelhos e de Atos, é claro que isso não fala só de poder. Quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele não diz que os discípulos seriam conhecidos pelo poder, que os discípulos seriam conhecidos pela profecia, pela cura, mas ele diz: reconhecerão que vocês são meus discípulos, quem lembra? Ao vos amarem uns aos outros. Então, querido, eu olho para isso, e é claro que todas essas coisas não falam só de poder, falam de amor, falam de humildade, falam de perdão, falam de compaixão, mas fala também de poder. Jesus está falando de unidade, está falando de amor, está falando de perdão, está falando de compaixão, mas ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz: os sinais seguirão os que creem. Então são as duas coisas. Agora, entenda comigo o que é ser uma testemunha de Jesus. Jesus fala: vocês vão ficar em Jerusalém, não se dispersem até vocês receberem poder do alto. Irmão, o poder vem naquela casa onde tinham 120 pessoas reunidas, e treme chão, treme parede, e vem língua de fogo, e aquele balaio de gato que você sabe. Só que depois do Pentecostes, eu olho para isso e eu vejo que os discípulos não sabiam o que fazer. Porque Jesus diz para eles: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E o que os discípulos fazem depois disso? Nada. Inclusive, o primeiro lugar que gentios começam a se converter é em Antioquia. E é assustador o que eu vou te falar, mas você pode pesquisar aí, você vai ver que eu tenho razão no que eu estou falando. Os gentios começam a se converter em Antioquia, sabe quanto tempo depois da ressurreição? Entre 11 e 13 anos. Esses caras receberam o Espírito Santo do Pentecostes e não saíram de Jerusalém. E quando começa a se converter muito gentio em Antioquia, não foram nem os discípulos que pregaram, irmão. Olha que vergonha isso. Aí chegam para os discípulos e falam: tem um monte de gentio se convertendo lá. Eu imagino os discípulos falando: nossa, o que a gente vai fazer? Vamos mandar um cara cheio do Espírito Santo para lá. Manda um Barnabé. E aí o pau fecha e o mundo começa a ser ganho. Agora eu vejo que depois do Pentecostes, os discípulos recebem o Espírito. O que o Espírito faria com eles? Vamos voltar? Faria com que eles se tornassem testemunhas através do poder. Amém?
E aí o Pentecostes acontece, o que os discípulos fazem? Para mim fica claro que eles não sabem o que fazer. A Bíblia diz que quando chega a hora da oração da tarde, eles vão para a sinagoga. Eles estão voltando a uma prática de um judeu. Recebemos o Espírito Santo. Cara, vamos para a oração da tarde na sinagoga. Só que quando eles estão indo para o templo, a Bíblia diz que existe um paralítico parado ali na porta formosa do templo, que era a porta mais conhecida, mais bonita, por isso que é chamada assim. E aí esse paralítico estava ali há muito tempo, todo mundo conhecia ele estende a mão. Eu falei de manhã, eu lembro que eu não sei se esse cara está vivo ainda, acho que não. Quando eu estudava no centro ali, tinha um cara que parava na praça e falava assim, ajuda o Mildinho. Quem que conheceu o Mildinho, não? Você ajuda o Mildinho, vários conheciam. E aí esse cara fala, ajuda o Mildinho. E para mim, é um rompante de fé, sabe? Daquela coisa de você ser movido pelo Espírito. E Pedro fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E esse cara sai saltando. Eram 9 portais até ele chegar no pátio do templo. E aí esse cara vai andando, eu estou imaginando Pedro e João indo atrás. O cara está pulando mesmo. E aí vai juntando aquela multidão, e quando junta a multidão, eu imagino Pedro e João olhando diante de um milagre claro. E a Bíblia diz que nessa hora Pedro se levanta e começa a falar. E aí Pedro começa a falar, né? Por que vocês estão espantados? E ele começa a falar de Jesus, ele diz quem Jesus era, e em um certo momento, pela primeira vez, ele diz assim, e esse é o Jesus do qual nós somos testemunhas. Para mim aquele é o momento que o Pedro fala assim, entendi agora. Ser testemunha é andar no mesmo espírito que ele andou. A Bíblia fala que ele não termina de pregar e eles são levados, né, pelas principais autoridades judaicas. Irmão, é muito interessante porque eles são presos, ameaçam eles de serem açoitados, de morrerem. No outro dia levam eles, né, diante do Sinédrio, eles têm a oportunidade de se defender. Como tem tanta coisa que mexe com o meu coração nesse texto. E aí eles falam, olha, é muito engraçado que o que moveu tudo aquilo lá foi a cura do paralítico, mas eles são proibidos não de curar, mas de pregar. Por isso que as duas coisas têm que andar junto. A cura fez aquele fuê, mas o que mais incomodou foi a palavra. E daí fala, olha, vocês não podem mais pregar sobre isso. E a Bíblia diz que Pedro se levanta, Pedro e João, eles começam a falar, e olha só que interessante. E a Bíblia diz que todos ficaram admirados, porque sabiam que eles eram pescadores, homens incultos, estão impressionados com a sabedoria e a autoridade com a qual eles falavam. E aí diz assim, e eles tiveram que reconhecer que aqueles homens estiveram com Jesus. Então para mim isso é uma testemunha de Jesus, é não só andar em poder, mas as pessoas olharem para mim e falarem assim, esse cara esteve com Jesus. Esse cara andou com Jesus. Porque eu olho para mim, é isso que eu vi no Dwayne Roberts e no Todd White. Inclusive eu falei isso para o Todd White, o primeiro encontro que eu tive com ele, a gente ficou 2 dias juntos. E aí eu fui me despedir, eu falei, cara, eu vejo Jesus em você. E foi isso que aqueles homens viram, eles falaram, esses homens tiveram com Jesus. E aí ameaçam eles de volta e falam, vocês estão proibidos de falar. E aí Pedro diz assim, vocês acham que é justo obedecer primeiro a vós outros do que ao Senhor? E aí em Atos 4:20 Pedro diz assim, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Então para mim, quando é o ver e ouvir, eu estou falando daquilo que eu vi de poder e a palavra que eu ouvi. Eu ouvi a palavra, mas eu vi o
poder de Deus, ele diz, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando Paulo vai pregar aos Coríntios, você não precisa abrir 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Corinto era um polo de filósofos, de pensadores, e Paulo era um cara extremamente culto. A gente vê Paulo sendo acusado, e ele não precisava nem de advogado. Paulo, com meia dúzia de palavras, ele dividiu os acusadores dele, eles começaram a brigar entre eles, fariseus e saduceus, e Paulo saiu de boa. Pensa num cara que tinha toda a capacitação. Mas ele chega para os coríntios, ele diz assim, olha, quando eu vim ter convosco, eu vim em temor e tremor. Ele diz, vocês são sábios, inteligentes. Ele diz, eu não quero brigar com vocês do mesmo nível. E ele fala assim, a minha pregação não se estabeleceu em cima de linguagem persuasiva e de sabedoria, ou em ostentação de palavra e sabedoria, mas em demonstração do poder de Deus. Eu não quero convencer vocês intelectualmente, eu quero mostrar para vocês quem é o Deus com quem eu ando. E queridos, o poder, a manifestação sobrenatural, ela tem essa autoridade de testificar a palavra que é pregada. E eu vejo que isso não é errado. Por quê? Eu olho, por exemplo, para Lázaro. Quando Lázaro morre, chegam para Jesus, a Bíblia diz que Jesus é tocado, ele chora quando sabe da morte de Lázaro. E se percebe que Jesus faz um teatro ali. Aí ele chega no túmulo de Lázaro, ele levanta as mãos, ele fala assim, Pai, se me ouves. Mas ele faz um parênteses, ele fala, Deus, na boa, eu sei que você sempre me ouve, mas eu estou fazendo essa oração aqui para que talvez eles vendo, creiam. E aí ele diz, Lázaro, vem para fora. Jesus já vinha pregando, mas ele diz, essa hora é a hora de eu mostrar para eles o poder. Em Atos capítulo 14, a Bíblia diz que eles estão pregando em vários lugares, e a Bíblia diz que eles pregavam com ousadia, mas a Bíblia diz que o Senhor testificava a palavra que era pregando, fazendo com que eles movessem muitos sinais e maravilhas. Então assim, eles pregam a palavra com autoridade, conhecimento e verdade, mas o Espírito Santo vem com a manifestação dos sinais, para que testifiquem que aquela palavra que estava sendo pregada é verdadeira. Irmão, eu chego numa hora que eu não quero mais ter desculpa nenhuma. Eu quero mesmo que haja uma indignação santa no meu coração de que algumas coisas aconteçam. A gente não vê milagre, vê. Aqui na igreja a gente tem visto várias manifestações sobrenaturais. E eu não quero dizer que eu não sou grato a Deus, mas eu estou dizendo para Deus, Deus, é pouco. É pouco. Você sabe que a gente tem uma pessoa aqui na igreja que tem uma das histórias mais incríveis que eu vi. Eu vou perguntar para ela se ela não está disposta a contar o testemunho dela. Mas a gente tem uma irmã aqui na igreja que estava paralítica numa cadeira de rodas. Os médicos falaram para ela, para a família, você nunca mais vai andar. A cura dela está na internet. Ela foi curada num culto pelo Deni Bonilha, que é um profeta que a gente amava demais. Eu e a Dani, a gente teve muito contato com ele. Irmão, uma das curas mais incríveis que eu vi, porque ela sai pulando da cadeira de roda. Não é alguém que a gente só ouviu uma história. Está aqui, está no nosso convívio, está dentro da nossa casa. A gente conhece os pais, conhece o marido, conhece a irmã. Está aqui a história. Eu entendo que ela nunca quis valorizar isso para fora, porque isso não deve ser um estigma na vida dela. Ela não deve ser conhecida para sempre como a moça que foi curada na cadeira de roda. Mas isso mexe com o meu coração. Eu tenho que falar, Deus, eu quero que as pessoas percebam que nós estivemos com você. Eu vejo pessoas chamando de avivamento alguns movimentos sociais.
sabe, onde foi, muito trabalho social foi feito. Eu não estou dizendo que isso não é válido, mas isso não é avivamento. Porque um avivamento é caracterizado por milagre, maravilha, por coisas sobrenaturais. Se avivamento fosse movimento social, o espírita vivia avivamento. Mas o avivamento é a manifestação de poder, é cura, é milagre, são coisas que o mundo não consegue entender. Irmão, eu já me peguei me sentindo culpado por falar: Deus, eu quero ver seu poder. E o pastor, às vezes, ele tem essa crise, porque eu tenho aqui que edificar você, ver você amadurecer espiritualmente, ver o seu caráter sendo transformado. E às vezes a gente fica: mas eu vou ficar pregando sobre dom, eu preciso fazer o povo se edificar. E a gente tem uma tendência, querido, de ter uma crise, de quase assim: estou me sentindo meio culpado de ficar provocando o pessoal para viver os dons. Mas está errado, irmão, porque a gente precisa das duas coisas. Como o Asher falou, não tem como a gente mergulhar na palavra, ser fiel a ela. E essa realidade de que os sinais seguirão os que creem, não feriu o nosso coração. Então que caráter que é esse que está sendo transformado pela Escritura? E depois a Bíblia diz de forma tão clara: os sinais seguirão os que creem. Mas eu digo, creio e não tenho sinais, eu acho que está tudo bem. Está errado, tem alguma coisa no meu caráter que está precisando ser transformada, porque eu estou sendo falso. Eu não estou vivendo isso com integridade, com verdade. Eu assisti um vídeo semana passada, irmão, eu chorei, eu já vi tantos milagres assim, de ver perna crescer, já tive a experiência de orar e ver perna crescer. Eu sei que tem muita coisa fake, é uma desgraça, porque o cara que força milagre, ele tira a credibilidade dos milagres genuínos. Eu lembro que eu orei por uma moça que tinha acho que 4, 5 centímetros. Irmão, foi tão rápida a cura que quase... Eu falei: se eu soubesse, tinha orado em slow motion. Deus, em nome de Jesus, ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque eu falei perna, em nome de Jesus, cresça. Quase que a menor já estava passando a maior quando eu terminei de falar. Eu falei: caraca, muito rápido. Mas eu vi um vídeo essa semana de uma perna crescendo uns 20 centímetros, irmão. Chegou a me embrulhar o estômago quando eu vi, de tão chocante que é. Cara, eu chorei vendo. Eu falei: Deus, eu quero esse negócio, eu quero ver esse negócio. Tem um vídeo que circula na internet. Irmão, não me entenda mal. Eu tenho uma tendência, vou confessar para você, eu tenho uma tendência de ser cético em algumas coisas. Como eu falei, às vezes eu me sinto como aqueles 11 discípulos cabeçudos, tardios em crer. Então, apesar de eu ter visto muita coisa real, você vê tanta coisa forçada também, que você vai às vezes caindo em descrédito. Então eu não sou o cara que fica correndo atrás de ver a manifestação de pó de ouro. Mas tem um vídeo na internet, eu mostrei para a Dani acho que umas 2 semanas atrás, parece um vídeo dos anos 80 assim. E tem um cara com o rosto coberto de... sei lá o que é aquilo, irmão. Eu falei de manhã, me lembrou o Noda. Vou contar fazer um parênteses aqui. Quem já fez encontro com Deus aí? Quase todo mundo já fez, não fez? Levanta a mão. Nada contra o encontro com Deus, não muito a favor também, mas... Quem já viu, e tem aquele teatro no encontro com Deus que é o tremendo, lembra? Que é aquela coisa bem característica, tem o capeta, tem os anjos. Aí eu lembro que eu estava na igreja que a gente era, e eu fui uma vez para o encontro com Deus, eu estava lá estudando, e aí de repente chegou o pessoal do teatro, e eles já chegaram tudo caracterizado. Eu estava estudando, lendo, nem lembro o que eu estava fazendo, preparando a palavra. Eles chegaram assim, a hora que eu olhei, porque daí chegou ali o Senhor Diabo, chegou a pornografia, chegou todas aquelas coisas, né? Mas daí no meio chegou o Noda. O Noda é um diácono aqui da casa. Quem conhece o Noda aí? Japonesinho. E aí veio o Noda. E o Noda veio. O Noda era para fazer o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo japonês era uma mistura de Espírito Santo da Igreja Adventista com como que é que chama? Com anime.
E aí, mas o Noda veio meter uma roupa branca de cetim no Noda, passaram uma maquiagem mais clara no rosto dele, encheram de purpurina. E aí chegou o Noda, eu olhei para ele, era para ele ser o Espírito Santo. Aí eu olhei para ele e falei, cara, que sacanagem. Falei, tô me sentindo, tô chateado, me senti injustiçado. Ele falou, por quê? Eu falei, porque no meu tempo, quando eu vi o Teatro Tremendo, não tinha fada. Falei, você tá mais para Sininho do que para o Espírito Santo. Então, voltando, quem já viu esse vídeo, você sabe do que eu estou falando? É uma sala, o pessoal está reunindo, esse cara está com o rosto inteiro. Irmão, eu não sei nem se é verdade ou se não é. Mas esses dias acho que eu vi umas 30 vezes esse vídeo. Cara, eu choro quando eu vejo, eu falo, Deus. Eu lembro que eu peguei esse vídeo para a Dani, nem lembro onde a gente estava. Eu falei, Dani, o que está de errado com a gente? O que está de errado com a gente? Porque isso está disponível para nós. Jesus falou, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não vem. Entenda, quem não queria Jesus com a gente aqui? Você não queria Jesus como homem aqui? Na mesa, comendo com a gente? Mas Jesus fala, nesse momento, é melhor que Ele esteja entre vocês do que eu. Agora, qual é o valor que nós estamos dando para esse que Jesus priorizou a presença dEle? Eu estou com uma indignação santa no meu coração, irmão. A gente está aqui, nesses 40 dias de jejum, a gente sentou com o presbitério semana passada. E a gente está fazendo esse jejum para ouvir a Deus. E a gente falou, gente, o que vocês têm ouvido? E a gente ouviu algumas coisas. Né? Uma das coisas é que a gente precisa se mover em missões. Então você deve ter ouvido eu falar, em abril do ano que vem a gente vai ter a primeira escola de missões aqui da Cornerstone. A gente não vai ter não só, né, o teórico, vai ser uma escola provavelmente de 3 meses, mas a gente vai ter a viagem missionária, o prático. Eu recebi 2 palavras aqui na sala de oração sobre alguma coisa em relação a Israel. Eu tenho falado com o Asher, né, que é um judeu messiânico. Eu vou estar com o Asher no comecinho, metade de novembro. A gente vai estar com ele em São Paulo. O Haroldo me pediu para viajar com eles para Bahia também. Então, eu vou ter o privilégio de estar uma semana com o Asher. E eu quero a ajuda dele para a gente fazer uma dessas escolas voltada para Israel. Irmão, eu não sei nem direito o que a gente vai fazer. Eu sei que eu vejo escola até para tocar o mundo muçulmano, mas eu não lembro de ter visto uma escola para tocar o povo judeu. Eu quero mandar a gente para Israel. Eu falo, não sei nem o que a gente vai fazer lá. Vamos perguntar para o Asher. O que a gente vai fazer? Vamos fazer trabalho social, vamos mandar uma turma para ficar 40 dias em jejum lá, fazendo turno de oração, 24 horas por dia. Vamos lá no Muro das Lamentações, bater a cabeça também. Falei, eu não sei o que a gente vai fazer. Mas a gente entende que todo o relógio escatológico está em Jerusalém. A gente entende o plano da promessa. A gente entende essa participação da igreja com Israel nos últimos dias. E cara, eu vou para lá. Eu vou para lá. A minha vontade é o que eu estou falando para o Haroldo. Eu não sei quem de vocês está inteirado, conhece os livros, mas tem um monte de judeu que está lá. A maioria deles americanos, mas moram em Jerusalém. Então a gente tem o Asher, a gente tem o Ron Cantor, Paul Wilborn, me ajuda aí, Joel Richardson. São caras de livros que a gente lê aqui. Todo esse pessoal está junto lá. A minha vontade é que nem que seja online, mas eu quero fazer uma escola. Eu quero que esses judeus possam ministrar na escola aqui. É isso que eu vou tentar convencer o Asher nesses dias. Então, o Senhor falou com a gente sobre isso. O Senhor falou com a gente sobre a ênfase ainda mais na cultura da mesa, de relacionamento, no edificar uma comunidade de relacionamentos de aliança, onde nós temos aliança uns com os outros. Mas outra coisa que o Senhor tem nos falado é, não esqueçam, olhem para missões, olhem para as escrituras,
olhem para o relacionamento de aliança, mas não esqueçam a fome de avivamento, não esqueçam a fome de poder, não esqueçam os dons. Até porque a promessa escatológica é que os gentios vão gerar ciúme nos judeus. Como que a gente vai fazer isso? Como que um judeu vai olhar para mim e para você e falar: esse cara teve com o Messias? Será que talvez eu, você, um dos nossos filhos, pode ser uma dessas pessoas que vai estar em Jerusalém e que um judeu vai olhar para a gente e falar assim: cara, esse gentil aqui, esse gentil, será que um de nós, os nossos filhos, vai poder viver isso de um judeu olhar para a gente e falar: esse gentil aqui, ele teve com o Messias que nós estamos esperando? O que vai fazer, irmão, um judeu com todo o seu orgulho, mas não só o seu orgulho, mas com todo o seu zelo, toda a sua convicção de quem é? O que vai fazer um judeu ter ciúme de um gentil brasileiro como eu e você, a ponto de falar: esse gentilzinho aqui, ele abraçou o Messias? Será que a gente vai poder ouvir um dia um judeu chegar e falar assim: eu estou orando a vida inteira pelo Messias, eu e minha família, a gente tem chorado por ele desde sempre, mas alguém me disse que você conheceu o Messias, alguém me disse que você é uma testemunha do Messias. Eu quero isso, eu quero que as pessoas possam olhar para nós e falar: esse cara aqui, ele teve com Jesus. Eu entendo que ser uma testemunha de Jesus é levar as pessoas a perceberem que nós estivemos com Ele. O desejo do meu coração com essa mensagem é só provocar você, irmão. Não sei o que vai acontecer, mas a gente não pode perder. É um jogo de equilíbrio de prato. A gente mergulha nas Escrituras, a gente tem o caráter transformado, mas o caráter transformado empurra para os dons, e os dons falam: meu Deus, estou movendo em poder, eu preciso que o meu caráter seja sólido nas Escrituras. Você entende que uma coisa, ela complementa a outra, mas a gente precisa ter a sede dessas coisas. Os judeus vão ter ciúmes dos gentios. Como eles vão ter ciúmes de nós, a não ser reconhecendo que nós estivemos com o Messias que eles estão esperando? Agora, para isso, eles precisam ver Jesus em nós. Eles precisam ter uma experiência como aquela que eu tive com o Todd White, de ficar 1 hora chorando só por falar: cara, eu estou vendo Jesus nele. Esse cara teve com Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus, volte a nos ferir, Senhor, com a sua palavra. Senhor, volte a nos incomodar com a sua palavra.
que haja essa indignação no nosso coração, Senhor. Não importa quantas vezes nós lemos esses textos, que a sua palavra seja como uma flecha quente rasgando o nosso coração, Senhor. Como nós temos cantado aqui, nós queremos ver aqui o que aqueles homens viram, e mesmo diante da morte eles não negaram a sua verdade, Senhor. Nos vença, Espírito Santo, vença todas as nossas desculpas, vença todos os nossos argumentos. Vença todo o nosso racionalismo, as nossas desculpas, Senhor. Que nós possamos simplesmente, Senhor, nos render e dizer: Senhor, nós precisamos, Senhor. Nós queremos que o mundo veja o Senhor em nós. Nos fere, Senhor, com essa verdade, Senhor, nos fere com a realidade do céu. Que, como fala lá em Hebreus 6, que nós possamos ser daqueles que experimentam os poderes de um mundo vindouro, Senhor. Ah, Jesus. Querido, eu não vou nem encerrar. Quando você quiser estar abençoado para ir para sua casa, a gente vai emendar na sala de oração. Eu vou te pedir para você não ficar conversando aqui dentro só. Mas eu queria que antes de ir embora, você colocasse seu coração, você falasse ao Senhor: Deus, me fere com essa verdade. Faz o meu coração arder por essas coisas. O apóstolo Paulo fala: buscai com zelo os melhores dons. Nos fere com essa verdade, Senhor. Nos leva para esse lugar de realmente desejar ardentemente que o Espírito Santo esteja em nós, e que nós possamos, não só com a nossa mensagem, mas com a nossa vida, com a sua presença, mostrar Jesus para o mundo, Senhor. Que esses sinais nos sigam, que nós possamos ver e ouvir, Senhor. Ah, Jesus, nos fere com a verdade nessa noite, Senhor. Que nós sejamos, Pai, esmagados, Pai, cerrados, Pai, com essa verdade, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Jesus.